tudo tranquilo, em paz, né? Espero que sim. Hoje a gente tem um convidado aqui, né, bem especial, o Jorge. Mas antes disso, eu queria conversar com vocês uma coisa bem interessante, né? Porque quando a gente trabalha nessa parte mais holística, a gente nunca pensa muito em quem desenhou os tarôs, né? Ou fazem aquelas ilustrações maravilhosas. Mas o que seria do tarô sem a ilustração, né? Das cartas, né? Do do mesmo do tarô de Marsella, né? Do tarô de Rider White. Então, e você vê que cada detalhe de cada desenho, de cada símbolo que é colocado ali tem um significado muito forte, né? E muitas vezes a gente meio que deixa para lá e fica só, olha, que desenho bonito, né? Então o Jorge, ele é ilustrador e eu queria um pouco trazer essa mecânica, né? Porque, por exemplo, eu imagino que quando Michelangelo desenhou a Capela Sistina e toda aquela capela sem aquela ilustração não seria a Capela Sistina, né? Imagina aquela imagem de Deus, ou mesmo quando você tem as histórias, né, de Ilíada, do Homero, trazendo toda aquela coisa épica, e as ilustrações que vieram depois, falando das dimensões, dos seres, né, então, como que você consegue trazer desse mundo onírico e trazer, olha, então, gente, isso é uma sereia, isso é um elfo, né, isso é um ser dessa dimensão, né? E o Jorge, ele é pisciano, então, como todo bom pisciano, eles já nasceram na outra dimensão. Então, Jorge, você como ilustrador pisciano, como é que você sente essas dimensões? Como você já percebeu essas dimensões na sua vida e que você realmente percebia esses seres dimensionais? Conta um pouquinho. Acho que isso veio desde a da adolescência, né? Talvez até um pouco antes. E aí fui tendo uma série de vivências, né, construindo isso a partir de pesquisas, pessoas que você vai conhecendo, tendo uma série de trocas, e nesse meio tempo eu sempre estava desenhando, né, desde criança eu descobri que eu gostava, e aí depois na adolescência também eu descobri que eu queria trabalhar com isso. E nesse processo eu fui entendendo, né, como interpretar todos os símbolos que eu via, que eu entrava em contato, né? E como que era esse contato, assim, você era jovem ou era criança e de repente, como que você tinha essa percepção dessas dimensões, assim? Eu acho que o primeiro momento foram sonhos, né? Com o tempo foram mais conscientes, com coisas acontecendo. Por exemplo, caiu um galho na minha cabeça. Será que é só uma casualidade ou será que tem alguma interferência de elementais, de seres ali conversando ou chamando a minha atenção, né? Interessante. E aí é interessante porque assim como para mim, quando o Monteiro Lobato escreve Sítio do Pica-Pau Amarelo, com todos aqueles elementais, para mim ele tinha um pouco dessa visão dimensional e ele tinha contato com esses elementais, né, daquele local e tal, e escreveu o Sítio como uma forma de explicar um pouco, mais de uma forma divertida, até para as pessoas não se assustarem tanto, né? Falar, olha, não, realmente existe a Emília, né? Sim. Né? Então, como é que é para você fazer esse casamento entre tudo que você enxergava nessas dimensões e trazer para a sua realidade? Como que você fazia essa leitura e essa percepção dos símbolos? É interessante que eu acho que talvez o escritor, né, ele seja a pessoa que escuta, né, tenha mais facilidade de escutar a mensagem e traduzir em palavras. O ilustrador, eu acredito que tem mais a visão e a capacidade de transformar isso em imagem. E não só a pessoa que vê consegue traduzir isso no papel, mas tem toda ali uma habilidade, né, de transformar o que é matéria etérea, né, numa imagem, né, que você traz para a dimensão física, uma tradução ali do astral, né?
E como foi seus primeiros projetos, assim, como você percebeu que você conseguia, por exemplo, você via lá um elemental e falava assim, olha, acho que eu tô conseguindo ver uns detalhes desse elemental para desenhar. Como é que foi isso para você? Eu acho que os detalhes é o mais complexo, né? Até porque dessa minha relação conversando com outras pessoas que têm clarividência, os detalhes eu acho que cada pessoa às vezes acaba vendo um pouquinho de um jeito, de outro, e aí eu faço a minha leitura daquilo que eu estou vendo, né? E também eu busco muito a interpretação dos símbolos, do conceitual, do que realmente aqueles seres tentam projetar para mim, né? Ah, muito legal. E tem o primeiro projeto que você fez ou esse projeto da cartaz é o primeiro que você está fazendo? Para um grande público é o primeiro. Então, na faculdade eu fiz alguns projetos que eu cheguei a vender em evento e tal, mas eram fanzines, tiragens pequenas, foram primeiras experiências. Legal. Então, quer explicar um pouquinho pra gente o que é esse projeto da cartaz e como que você se inspirou, como que foi todo o processo criativo? Foi uma sequência, né, de alguns eventos e alguns anos, né? O primeiro roteiro veio em 2013, 2014, logo depois que eu saí do mestrado, e aí eu não sabia se ia virar um livro ilustrado, se ia virar um quadrinho, e aí ele começou a ser alimentado pelas minhas vivências espirituais, muito ligado ao xamanismo celta e a Manauidã. Inclusive eu visitei a ilha de Man, né, que é a ilha de Manauidã, onde eu tive uma série de experiências, né, tive uma série de vivências muito pessoais, onde alguns elementos foram retirados, né, alguns aprendizados espirituais foram tirados para alimentar o livro, o quadrinho, né, na verdade. Então, tem seres muito... todos os personagens são animais, né? São pessoas que se transformam em animais, bem essa lenda, né, comum do xamanismo. Então, é como se tudo tivesse misturado, né, entre todo esse espírito de conhecimento tivesse próximo dos humanos, uma era onde isso fosse mais próxima e possível. Normalmente lá nas ilhas celtas, elas dizem que as dimensões elas são mais finas, né? Então a gente consegue, até quem não tem tanta clarividência consegue ter experiência exatamente porque é tão fina que daqui a pouco você vê o elfo dando um alô assim pra você, né? Então é bem legal. Mas explica um pouquinho mais quem é esse Manauidã, por que você tem conexão com ele, você quer falar um pouquinho mais sobre isso, e aí... Então, ele é o deus celta dos mares. Ele também tem uma versão irlandesa, né, chamada Mananã, e os celtas se relacionavam muito o mar à morte, né, porque eles não navegavam. Então, era uma barreira intransponível para eles. E aí, com isso, ele é visto como guardião ali entre o submundo e o paraíso, né? Paraíso celta. E aí isso me inspirou muito, né? Porque no quadrinho a gente tem ali os personagens que morreram e vão para esse submundo ou purgatório, né? E aí eles estão tentando alcançar um paraíso ou sair dali, né? E aí eles são obrigados a encarar todas as dificuldades emocionais, todos os apegos que eles têm para superar essa dimensão. Ah, legal. Então tem toda essa história da sua experiência junto com... E eu achei interessante quando eu ouvi essa história, porque me liga muito às histórias antigas gregas, né? Que
você tinha lá o contato com as ninfas, e aí os escritores pedem a inspiração para as ninfas, e as ninfas que casam com deuses, e deuses que engravidam ninfas, né? Então, eu acho que, de algum modo, toda essa dimensão que talvez foi fechada em algum momento para os seres humanos, está começando a se reabrir. Então, eu vejo você como esses escritores ou esses artistas que no passado contavam essas histórias ali, né, na Grécia, em celtas e tal, porque isso era um aspecto natural dos seres humanos lá atrás, e que de alguma forma isso está começando a se reconectar com os seres humanos agora. Tanto que por isso, né, que a gente trabalha aqui com dragões, né? Então tem coisas assim que de alguma forma você está começando a reconectar com dimensões que antes eram conectadas. De alguma forma, pelo ser humano, o ser humano perde essa conexão, e algumas pessoas que são trazidas para trazer essa conexão de novo, e no seu caso eu vejo que você traz isso como história e lúdico, né? Então, por isso eu acho bem legal o projeto que ele tem, porque tudo foi inspirado por ele e feito por ele, né? Então você imagina que ele varreu o chão, desenhou, pintou, fez o roteiro, né? Editou. Então é um trabalho bem especial mesmo, assim. Por isso que eu senti de trazer vocês, exatamente porque de mostrar uma outra dimensão que às vezes os homens esqueceram, e a gente está tão tecnologizado, né? Hoje a gente tem as inteligências artificiais, que a gente esquece dessa nossa capacidade humana, dessa conexão. E aí, por exemplo, no seu potencial máximo, você traz isso como uma história, como algo que inspira as pessoas nesse projeto, né? Eu acredito, né, que isso começou há algum tempo, né, esse processo, e eu fui alimentado por isso também, né, outros artistas, a todo esse universo de contos de fadas que tem conexão com o mundo espiritual, e aí eu tenho trazido muito isso no meu trabalho. Então, você não quer deixar o seu arroba, onde que ajuda lá o Jorge nessa história? O quadrinho chama Montanhas da Lua, ele está disponível no Catarse. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você faz o apoio, né, ao projeto, e aí com esse apoio a gente consegue imprimir o quadrinho e enviar para vocês. Você pode procurar Montanhas da Lua no site do Catarse, ou entrar no meu perfil do Instagram, que é o @manxwater, M-A-N-X Water, água, né? W-A-T-E-R. E aí você encontra todas as informações do projeto. Você pode também, se quiser me mandar uma mensagem, eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem. Estou aí à disposição. Isso, e a gente está chamando o pessoal, principalmente o pessoal que gosta, né, dessas histórias e de coisas dimensionais, né, dessas... É quase um épico, assim, né? É um épico de amor, né? É um épico de amor, né? Igual Odisseu não, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, né? Então, porque eu acho importante a gente ter essas histórias, né? O que diria da Netflix se não tivesse essas histórias, né? Então, eu acho importante, e principalmente porque, de uma certa forma, realmente tem ali um trabalho bem delicado, né? E cuidadoso de todo esse processo. É um processo que ele já começa há bastante tempo, né? Em cada desenho, em cada aquarelada lá que vai fazendo. Então, eu acho um trabalho bem... positivo, e que se você tiver vontade de fazer essa doação, né, e ajudar o projeto, seria bem bacana, até pro Jorge fazer mais depois. Sim, essa é a ideia. Né, porque, por exemplo, no Ritual da Prosperidade, quando a gente trabalha o ritual, a gente trabalha todas as dimensões, e é como se a gente chamasse esses seres para projetos, né, que a gente trabalha naquele momento.
Então, é legal porque realmente você percebe que, de alguma certa forma, essas dimensões já começam a conversar com a gente. E aí, muitas vezes, você pode estar tendo conexão com isso, e muitas vezes tem gente que fala assim pra mim, Marta, eu tô ficando maluca. Eu falo, por quê? Eu tô vendo dragão. Aí eu dou risada, falei, pois é, né? Que coisa. Então, na verdade, isso pode ser uma coisa boa pra você. Ou às vezes você fala assim, ai, Marta, eu tô vendo fada, acho que daqui a pouco tá dando problema pra mim, né? E não, né? Na verdade, essas dimensões que existem, esses seres, eles estão com interesse na ajuda com os seres humanos e que os seres humanos retomem essa conexão com eles, exatamente porque se o ser humano destrói a Terra, destrói eles também, né? Então, é um interesse mútuo de evolução, exatamente porque eles só evoluem se os seres humanos também evoluírem. Né? E eu acho muito legal essa vertente onde traz essas histórias para que realmente não seja uma coisa que é alguém que me falou, né? Você cria uma relação, né? Por exemplo, você cria uma relação com os personagens, você cria uma relação, e essa relação vai fazendo você ter menos medo desses seres, ou, né, permitir mais conexão, e como isso pode ajudar mais na sua vida, né? É uma apresentação dos seres, né? Esses trabalhos com contos de fadas, com fábulas, seres míticos, a gente começa a compreender, porque como a gente não vê todos os dias palpável, né? Ou não todo mundo, a gente tem que ser apresentados a eles, né? Sim, então, e aí acho que por meio das histórias é um meio muito bacana de apresentar e também trazer essa questão, né, das relações. Então, traz uma conexão até para você entender de uma forma afetiva mesmo, né, de estar junto, né? Então, isso eu acho bem legal, bem bacana mesmo. Você quer deixar algum recado e falar só uma experienciazinha que você pode abrir aí com os elementais, que você acha bacana de contar? Uma experiência com elementais? Olha, uma coisa que eu fiquei pensando, na Ilha de Man, eu sentia que eu quase flutuava. Foi uma experiência, assim, de muita energia, né? Uhum. Então, parece que tudo, assim, é mais palpável, né? Principalmente quando você está ali na chuva, com neblina. Isso foi uma coisa que me destacou também. Todo lugar que eu ia não era época de neblina, mas a neblina sempre estava lá, ela foi me acompanhando. Na verdade, dizem, né, que a presença da dimensão é a neblina. Então, a neblina, ela é uma forma da dimensão se apresentar para, através da neblina, começar a chegar aos seres. Então, na verdade, não era só a neblina. Eu fui no verão, né? Não era época de neblina. E aí todo lugar que eu ia a neblina, aí começavam a acontecer as vivências, né? Então foi um processo que misturou tanto o espiritual quanto o físico, porque, por exemplo, tinha um círculo de pedras que eu não encontrava, né? Uhum. Eu cheguei tarde e, como são sempre propriedades, as cercas já estavam fechadas, então eu não sabia para que lugar ir. Eu cheguei tipo umas 6, eu não sabia que fechava o local, porque um círculo de pedras tá aberto todo dia, né? E aí eu fui meio que seguindo os corvos. Para onde os corvos voavam, eu ia pulando as cercas, até que eu cheguei lá nesse círculo. Olha só, você foi guiado pelos corvos, então. Fui guiado pelos corvos. Olha só, então, tá vendo? Isso já é isso que eu tô falando, né? Dessa união das dimensões, dos seres, até dos animais mesmo, né? A gente hoje tá eu chamo de um orgulho humano de não achar que só tem ser humano aqui na Terra e esquecer que tem animais, né? Tem vegetais, tem árvore, tem pedra, né, gente? Então, essa conexão mais ampla de consciência mesmo, de sair do nosso ovinho. E aí quando a gente sai do nosso ovinho, da nossa cabeça, você vê os animais, eles conectam com você, falam, você que é o ciclo de pedras? Não, eu te levo, vem atrás.
Foi bem isso. Né? Então, é muito legal. E você se permitir essa reconexão de novo, porque eu sinto que o Jorge, como pisciano, ele já tem naturalmente, já nasceu com você isso, né? Mas você também pode trabalhar isso, você também pode trabalhar essa conexão, ou alguma forma que essa conexão venha a despertar em você, né? Então, eu acho isso bem, bem bacana. Também, se você quiser perguntar do Jorge, a gente responde. Mas, na verdade, o Jorge também é tatuador, então ele também pode, às vezes, pensar em símbolos, né, que você queira usar e por que usar, né? Então, ele não vai tatuar o japonês que ninguém sabe o que é depois. Então, ele estuda direitinho o símbolo com você, é bem legal o trabalho dele. Depois dá uma olhada lá no arroba no Instagram. E depois, dia 27 e 28, nós vamos ter o Reiki Xamânico Estelar, né? Então também quem quiser participar está convidado. São 2 dias de bastante imersão nessa questão do xamanismo, né? Como ele falou, o xamanismo ele não é só no aspecto dos povos originários aqui do Brasil, mas ele pega toda essa consciência dos povos originários do mundo, né? Então, desde você pegar um povo mongol lá no Oriente, né? Desde você pegar os povos lá nórdicos, né? Pega os povos aqui celtas. Então, existe muita sabedoria ancestral nesse processo, porque eles já tinham essa conexão com as dimensões mais abertas e mais livres do que a gente, né? A gente que foi começando a perder, até achar que a árvore é só um objeto que você vai lá, cortou e não tem vida. E, na verdade, é o contrário. Tanto as árvores quanto os animais, elas têm uma consciência riquíssima. E aí, esse projeto do Jorge, né, de trabalhar essa consciência, então são animais que são meio humanoides, e aí você resgatar essa consciência para que o humano também consiga entender que existe uma consciência nesses seres, né? Que a gente perdeu essa percepção, né? Muito bem. Quer deixar o último recadinho para todo mundo? Convidar vocês para conhecer meu projeto, conhecer também meu trabalho como tatuador. E, gente, tudo feito com muito amor. Tô aí disponível para qualquer dúvida, para compor o projeto que vocês tiverem interesse também, tanto de tatu quanto de ilustração. A gente faz bastante encomenda em aquarela ou em outros materiais, às vezes também. E é isso, gente. Estamos aí. Você não vai falar da feira? A gente vai na Feira Geek no Clube Homes. Se chama Feira Geek no Clube Homes, dia 13 e 14. Também aqui na Avenida Paulista. Aguardo vocês. Esse semestre a gente está investindo também no público nerd, né? Então a gente vai trazer bastante coisa de quadrinhos, né? Essa relação com o meu trabalho. E aí aguardo vocês lá. Muito bem, obrigada, Jorge, muita gratidão mesmo pelo seu trabalho. E, gente, dê uma olhada lá na arroba dele, né? É bem bacana, é um trabalho magnífico, assim, de uma sensibilidade, uma conexão fantástica. Então eu recomendo, né, dar uma olhadinha lá no trabalho dele, com as coisas dele. E, né, quem sabe você não começa a se inspirar para começar a se conectar ali, né? Olhar seu quintalzinho, né? Falar, quintalzinho, será que tem alguém aqui? Né? E se abrir mais para essas dimensões e para essas conexões que podem te ajudar muito, né? E aí, quem sabe você entender a sabedoria da Mãe Terra de uma outra forma, né? Então, fica um grande abraço para vocês nessa semana. É um ótimo começo de abril, né? Inspirado em artes, né? Então, vamos trazer toda a energia dos artistas aí. Muito obrigada. Tchau, tchau.